Boa noite, Júlia. Boa noite, pessoal aí do chat. Vamos começar a entrevista com a Júlia aí, pessoal, uma pessoa muito conhecida do xadrez, aí, muito querida também. Júlia, eu agradeço você muito de você ter aceito a entrevista aí e sou muito seu fã, acompanho você há muito tempo também e muito obrigado por ter aceito a entrevista. É, Ah, pode falar. Falar que agradecer o convite. É sempre muito bom falar de xadrez. Obrigado, Júlia. É, onde você nasceu, Júlia? Onde você mora e qual é a sua idade? Eu nasci, se eu não me engano, em São Paulo mesmo, e é onde eu moro hoje. E eu tenho 24, perdi a conta, eu acho, mas é 24 anos, 4 já anos. completei. Qual foi o seu primeiro contato com xadrez, Júlia? Como que você aprendeu a movimentar as peças? Quem que te ensinou? Eu aprendi com 6 anos, acho que 5 para 6, não sei. Meu pai me ensinou os movimentos. E daí eu aprimorei bastante na escola, porque onde eu estudava tinha xadrez, que eu acho que foi um diferencial bem legal. E, e aí eu acho que é isso, né? O principal, eu tive contato mais com meu pai no começo, depois eu tive contato na escola. E aí eu comecei a gostar bastante do xadrez. Sim, sim, sim. E daí, em qual momento você decidiu levar o xadrez a sério? Falei, não, eu quero isso aqui pra minha carreira, eu quero levar a sério, eu quero ter ambições no xadrez. Bom, eu sempre comentei que eu tinha vários gostos, né? Assim, eu sempre gostei bastante de outras atividades além do xadrez. Então isso fez com que eu nunca escolhesse o xadrez de primeira como minha profissão. Mas quando eu terminei o ensino médio, eu tive bons resultados em alguns campeonatos, né? Campeonatos brasileiros, principalmente. Eu ganhei, quando eu estava terminando o ensino médio, eu ganhei 2 campeonatos brasileiros. E isso me motivou bastante. E daí eu pensei, bom, por que não, né? E aí deu uma chance pro xadrez, né? E daí Deus começou a dar certo. E aí eu falei, bom, então vamos focar aqui, né? Porque eu estava me destacando bastante. E eu achei que podia te dar uma investida, né? E por enquanto deu certo, eu acho. Com certeza, com certeza. E quem foram seus treinadores, assim, de primeiro? Como que era a sua rotina de treinamento, Júlia, quando você começou, assim, no xadrez? Então, eu nunca gostei tanto de estudar no começo, né? Eu gostava muito mais de jogar do que estudar. Isso sempre no começo. Eu sempre gostei muito mais de participar de campeonatos do que estudar para os campeonatos, né? Obviamente, eu não tinha resultados bons, né? Por motivos óbvios, porque eu mais jogava do que estudava. Então, eu comecei a. Na época, né, eu tive treinadores que me auxiliaram bastante, né? E depois, quando eu mudei, né, uma coisa. Assim, uma dica que eu dou é quando você não gosta de estudar, você tem que começar pelo que você. Um tema que você mais gosta. No meu caso, o tema que eu sempre gostei mais era tático, temas táticos, resolver exercícios, resolver puzzles. Então, eu comecei a estudar por aí. Comecei a pegar livros e começar a estudar por puzzles, coisas que você gosta. E Uhum. aí eu comecei a gostar de estudar, porque eu gostava de estudar o que me dava prazer, né? Que era o mais táticas. Depois, claro, você vai tendo que aprimorar outras fases do jogo. Aí você tem que estudar muito mais. Mas no começo, eu não gostava muito de estudar, como eu falei. Eu comecei a perceber que para você evoluir, você precisa de uma rotina de treinos. E aí eu comecei a estudar bastante. Daí, na época que eu evolui mais, eu estudei entre 4 e 5 horas quando eu estava de férias, né? Uhum. Da faculdade. Então, essa era mais ou menos minha rotina. Daí eu mesclava tudo, né? Desde tática até finais, aberturas, etc. Legal, Júlia. E o que significa a sigla WFM e qual foi a sua trajetória no xadrez até alcançar esse título? Bom, o WFM é o Mestre FIDE feminina, né? Você tem 4 titulações possíveis, que é candidato a mestre, né? Mestre FIDE, que é o segundo, mestre internacional e grande mestre, né? No meu caso, você tem 2 formas de conseguir o mestre FIDE, né? Você pode chegar a uma pontuação de rating, que é ultrapassar a barreira dos 2100,
ou você pode conquistar esse título indo muito bem em um campeonato internacional. No caso, eu fiquei em segundo lugar no Campeonato Sul-Americano, em 2014, no Paraguai. E nesse caso, como eu fiquei em segundo lugar no Campeonato Sul-Americano, eu ganhei o título de Mestre FIDE na época, em 2014, isso foi. 2014. Você Isso. tinha. Todas as contas. Tinha 17, É, 16 para 17 anos. 17. Eu conquistei aí, só que na época não tinha 2100, que era o título, o rating, né, para você conquistar direto. Uhum. Mas ao longo dos anos eu fui subindo e daí eu acabei chegando nos 2.100, né, ultrapassei os 2.100, mas mais ou menos era isso. E aí a campeã nesse mesmo ano foi a Larissa, uma outra jogadora forte também do Brasil, e ela na época ganhou o Mestre Internacional, né, que é um acima, porque ela ganhou o Sul-Americano e fiquei em segundo. E aí foi isso. Bacana, bacana. Boa noite pro pessoal que tá chegando aí. Sejam todos bem-vindos aí. Entrevistada da noite aí é a Júlia Alboredo. É uma pessoa muito querida aí do xadrez brasileiro, com certeza, né, pessoal? E Júlia, conta pra gente, qual foi o torneio mais marcante da sua carreira? Bom, na minha carreira, o torneio mais marcante, assim, foram dois, né? Um agora, recentemente, a Copa do Mundo. Acho que foi um torneio que marcou minha carreira, assim, independente do resultado. E o outro é as Olimpíadas, com certeza. As Olimpíadas, acho que os dois torneios foram os mais sensacionais que eu participei. Copa do Mundo e Olimpíadas, acho que não tem comparação. Teve outro torneio que eu gostei bastante de participar, que foi o Aberto de Gibraltar, que é um dos abertos mais fortes do mundo, né? Pode participar no grupo A, né? Que foi o grupo que eu joguei, só jogadores acima de 2.100. Então foi um grupo bem, bem forte, né? Mas sem dúvida, acho que os principais Copa do Mundo e Olimpíada, sem dúvida. Bacana, bacana, Júlia. E conta pra gente, como diretora, comentarista do Chess 24, estudante de química, como você concilia tudo isso com os estudos de xadrez agora? Olha, essa é uma boa pergunta. Muita gente faz essa pergunta. Eu nem sei a resposta, para ser sincera. Nem você sabe. Eu nem sei, assim, como eu sempre gosto de mencionar, assim, se você quer ter qualquer objetivo na vida, não só no xadrez, você precisa ter disciplina. Então, isso foi uma coisa que eu adquiri ao longo dos anos, porque não dá para você fazer tudo, né? Então você tem que se organizar, colocar suas prioridades. Então eu sempre fui uma pessoa muito organizada desde que começou essa loucura na minha vida, né? De trabalhar, estudar e tentar competir. Então eu sempre fui uma pessoa muito organizada. Então eu crio um cronograma que eu consigo seguir, mas um cronograma que eu consigo estudar, né? Então eu separo, eu trabalho praticamente de manhã até à tarde, né? E eu estudo à noite. Então eu tenho esse meio termo, que geralmente ou eu estudo xadrez ou eu faço live, né? É, Então eu tento não fazer com que meu canal acabe, mas ao mesmo tempo eu uso esse meio termo, né? Eu consigo usar de vez em quando esse meio termo. É difícil porque mesmo que eu tenha às vezes algumas horas disponíveis, eu fico muito cansada, né? Porque as transmissões elas são com muito certeza. puxadas. Mas os meus treinadores sempre falam, é melhor você estudar cansado do que não estudar. Uhum. Então, eu sempre tentei organizar de maneira geral. Com certeza. Conta pra gente, Júlia, como foi pra você representar o Brasil na Copa do Mundo e poder ver pessoalmente os melhores enxadristas do mundo? Olha, foi uma sensação, como eu falei, um dos torneios mais incríveis que eu participei, né? Sem dúvida. Porque, primeiro, que eu nunca imaginei que eu ia jogar uma Copa do Mundo. Segundo, que você tá ali do lado das jogadoras, né? E dos jogadores mais fortes do mundo. Você, tipo, olha pro lado, tá ali o Carlsen, né? E olha pro lado ali, tá Kosteniuk. Então, é uma sensação muito diferente. É como você jogar uma Olimpíada. Porque na Olimpíada você também tem contato com esses grandes jogadores. É, e foi uma sensação muito diferente, né? Porque as Olimpíadas você joga por equipes, são 4 tabuleiros, né? Ali você estava individualmente um sistema mata-mata, então é uma adrenalina diferente, né? Então minha preparação da Copa foi muito nesse quesito também, no sentido psicológico, e foi uma sensação indescritível, né? E com certeza eu vou levar essa experiência para minha vida toda. Com certeza, né? É, já foi respondido aqui, né? Com quantos anos ela se tornou WFM? Foi falado, 17, né?
Uhum. 17, acho que foi 17 A, anos, sim. a Drica tá perguntando aqui o que falta para ela se tornar WMI. Então, para você subir de título, né, para você conseguir dar aquele upgrade, você precisa de 3 normas, que eu já vou explicar um pouco o que são normas, e o rating, né? O rating eu já alcancei, que é você ultrapassar a barreira dos 2.200. Eu já ultrapassei essa barreira. E também a questão das normas. Eu estava comentando, inclusive, na minha live hoje, que você precisa. Normas, né? São requisitos que você precisa comprovar que você joga para o nível que você gostaria de se tornar. Então, no caso, eu tenho 2 normas de WMI, de Mestre Internacional. E preciso de mais uma norma, né? Geralmente é muito difícil ter essas no Brasil, essas oportunidades, ainda que é curioso que as duas normas que eu tenho são no Brasil. Um foi no Mundial Universitário, que eu fiquei em quarto no Mundial, e no Continental, que foi em 2019, acho, que eu fui bem também, fiz norma de mestre internacional. Faltou uma norma, e aí eu consigo conquistar. Só agradecendo aí, muito obrigado, mestre Fagner aí, ó, Fagner Lima, muito obrigado pela raid. Sejam todos bem-vindos aí. Fagner, menino muito bom também, né, Fagner? Então, brigadão pela raid aí, tamo junto, Fagner. E Júlia, conta pra gente, pode ser sincera. Quais são os seus objetivos com xadrez daqui pra frente? Bom, como enxadrista, eu quero me tornar grande mestre. Uhum. Não primeiro feminina, né? Mas eu quero me tornar grande mestre absoluto mesmo. Ganhar o GMzinho ali, sem o W na frente. Claro que é um processo de crescimento, né? Então é natural primeiro tentar o grande mestre feminino, mas o meu maior objetivo é se tornar grande mestre absoluto. Agora, como tendo o papel, né, que eu represento hoje, eu sempre quero que o xadrez ele possa alcançar maior número de pessoas, né, e que o xadrez seja um esporte mais popular. Por esse motivo, eu abri meu canal na Twitch ano passado. Eu queria divulgar mais o xadrez, né, e eu gosto bastante de incentivar as pessoas a jogarem xadrez. Tanto os homens, mas também principalmente as meninas, porque eu vejo que muita menina tem receio de começar. Então, eu faço parte de 2 projetos, né, que incentivam o xadrez feminino. E eu gosto bastante de fazer parte desse projeto. Então, como jogadora, chegar a GM, e como enxadrista, de maneira geral, fazer com que o esporte cresça. Então, eu tento fazer várias coisas que tornem isso possível, né? Ô Júlia, você vê muita dificuldade pra meninas começarem a jogar xadrez? É mais difícil uma menina se interessar por xadrez? Eu acho que é mais difícil, porque não acho até se interessar. Não acho mais difícil uma menina se interessar do que por um menino. Por um motivo, pode ser que sim, né? Porque quando você vai nos campeonatos, a maioria é menino. Só que isso vai, assim, a diferença vai crescendo quanto mais velho você fica. Eu Uhum. acho que em campeonatos escolares a diferença não é tão grande, pelo menos quando eu jogava, né? Eu não sei como tá hoje, mas quando eu jogava a diferença entre meninos e meninas não era tão grande nas escolas, por exemplo. Mas aí você vai crescendo, você vai percebendo que a diferença ela vai aumentando conforme você vai crescendo. Por exemplo, no meu caso, todas, ou a maioria delas que eram da minha categoria, que sempre jogaram comigo desde pequena, 90% abandonaram o xadrez por se dedicar à carreira ou outros afins, né? A Uhum. única que sobrou, uma das únicas, né? A Larissa, a própria Larissa que eu falei, a gente se enfrenta desde os 8 anos de idade. E a Ramires também, que participou também dos torneios, né? Inclusive participou aí do Clear Sale também. Então foram digamos, mas você percebe que elas não levam o xadrez como carreira principal, né? A Sim. Ramires é policial e a Larissa está estudando para a OAB, né? Uhum. Então, digamos, é as únicas que eu vejo hoje, que na minha época jogavam comigo, que manteram firme até hoje. E aí as que surgiram um pouco depois, né? A Cartier, que acho que comigo é a que da nova geração, assim, se dedicou, né? 100%. Bom, 100% entre muitas aspas, né? Porque a gente tem a faculdade. Mas Uhum. que tem a intenção de se dedicar ao xadrez, né? Mas eu acho que é isso. Ela tem uma dificuldade, né? Mas por isso que eu sinto que o meu papel é importante, de incentivar as meninas. Porque se você não tem uma referência, é muito mais difícil você, ao fazer com que o número de mulheres aumente. Então você precisa ter uma referência. Quando eu comecei, a minha referência, né, era Vanessa Feliciano, né, a Juliana Teral, a Regina Ribeiro, porque eu sempre falo que no Brasil ela é minha referência, a Regina,
porque ela não só foi a maior vencedora de campeonatos brasileiros, né, que ela conquistou 8, mas eu acho que fora do xadrez ela faz um papel, fora dos tabuleiros, ela faz um papel muito importante. Eu acho que isso é importante, assim. Não adianta você só ganhar, sei lá, 20 brasileiros ou participar de 90 Olimpíadas e aí você não ajudou o xadrez a chegar em outro patamar, sabe? Com Eu acho que certeza. isso é o meu lema na vida, assim. Você tem que fazer coisas legais no seu tabuleiro, ganhar torneios, mas você tem que fazer algo também para que o xadrez cresça. Isso nem todo mundo pensa assim. Isso é verdade. Mas é como eu penso. Eu penso que você precisa fazer algo. Se você tem um papel importante, se hoje eu sou o número 2, eu tenho que fazer alguma coisa para o xadrez melhorar. E você tem feito isso, com certeza. Você é uma das maiores divulgadoras de xadrez do Brasil. Isso aí não tem dúvida, né? E você tem feito esse trabalho muito bem. É... Ô, Júlia, agora uma pergunta interessante. Você comentou que as meninas param de jogar por causa da faculdade, de outros afazeres. E você, como você vai se formar em química, você pretende seguir carreira em química e continuar com o xadrez também? Eu acho que tem que fazer uma escolha, chega um momento, né? Essa escolha ainda não chegou, não passou pela minha cabeça ainda, porque são duas coisas que eu gosto muito, assim, eu já falei pro pessoal, eu já trabalhei na área de química, eu já trabalhei em laboratório, então eu sei como que é, né, o processo e gostei muito, né, de quanto eu trabalhei, mas não dá para fazer as duas coisas se você quer seguir profissionalmente, né? Não tem como, porque trabalho é diferente, né? Né? O meu trabalho é com xadrez, então eu tenho flexibilidade, ainda que pouco, mas eu tenho flexibilidade para participar de torneios. Se eu tiver numa empresa, eu não vou conseguir. Foi um desses motivos pelo qual eu saí da outra empresa, né? Porque ou era continuar no trabalho ou era participar da Olimpíada. Então eu tive que tomar uma escolha, tomar uma decisão, né? Minha escolha foi jogar a Olimpíada. E então acho que não dá para levar os dois. Vai chegar um momento que eu vou ter que decidir. Esse momento tá chegando, que eu me formo esse ano. Mas se eu fosse escolher hoje, eu optaria pelo xadrez, por tudo que eu tenho tentado fazer, né? E eu acho que eu tô no caminho certo, assim, para tentar continuar divulgando xadrez, né? Se hoje eu fosse escolher, eu optaria pelo xadrez mesmo. Com certeza. É... Aqui uma pergunta. Você lembra de, de uma menina da sua época do Sabin que parou e depois voltou a jogar no universitário chamada Mariana Ferrer? Ferrer. Sim, lembro. Era uma grande jogadora da minha época também, da minha escola, inclusive, da mesma escola. Ela e teve outra também, Ana Cláudia Uba, elas também jogaram muito tempo aí comigo, e aí elas pararam, né? Não sei se elas voltaram, acho que a Mari chegou a voltar, mas não lembro. Mas é isso. Ô, Júlia, conta pra gente aí sobre o seu repertório. A gente sabe que você é jogadora de E4 e Siciliana Dragão, que é a sua referência, né? Você, Sim. por que que na Copa do Mundo lá você foi lá e fez o lance D4? Peão dama. Explica pra gente. Bom, muita gente perguntou isso, né? Mas eu acho que é uma coisa que eu levo da Copa do Mundo como meu principal, sei lá, a coisa que eu realmente acho que eu trouxe da Copa, assim, além da experiência, né? Eu acho que é o modo de você se preparar para uma competição importante. Isso deixou bem claro, porque a preparação é muito diferente de um torneio normal. E a questão é que quando você está jogando em alto nível, você precisa surpreender o seu adversário. Se você sempre jogar as mesmas coisas que você está acostumado, a preparação dela é muito mais fácil, né? Então, no meu caso, eu fiquei sabendo que eu ia enfrentar a Jolanta, né? Ou Yolanda, não sei como pronuncia, 2 semanas, né? Antes da Copa. Então, eu não tive um mega tempo para me preparar. Assim, o meu jogo, eu preparei desde quando eu fiquei sabendo que eu fui indicada, que foi um mês atrás, né? Da Copa do Mundo. Então, eu me preparei muito. Mas a questão da abertura, ela é muito importante. Então, se eu jogasse peão rei, era uma coisa que ela poderia esperar, né? Porque eu só jogo peão rei. Então, é uma coisa que ela poderia esperar e talvez a preparação dela fosse mais fácil, não sei, não dá para saber, não sei nem como é que ela ia responder. E às vezes eu quis mais levar, porque uma Porque coisa importante. ela imaginava que você ia jogar E4, né? Ela acho que preparou contra o E4. Aí você decidiu mudar isso, mais ou menos. Sim, é que a questão assim, você.
uma coisa importante é o seguinte, quando você está jogando um sistema de matches, você tem que não só usar o seu repertório, mas também você tem que entender o perfil do seu adversário. Às vezes você muda o seu jogo de acordo com o perfil, né? A minha jogadora tinha um estilo muito parecido com o meu. Ela é uma jogadora que gostava de atacar bastante e ela não gostava de ser pressionada. Sim, ela realmente não gostava e o ponto fraco dela, que eu tinha visto com os meus treinadores, era o jogo posicional. Então, a gente escolheu uma linha que era um estilo muito mais posicional. Tanto é que ela sofreu muito na partida. Eu não consegui ganhar, isso é fato, mas eu consegui pressionar ela. E é difícil, porque você jogar de brancas e de pretas, o sofrimento é igual. Assim, é difícil. Ela tem 300 pontos a mais que eu. Então, você jogar de brancas ou de pretas vai ser difícil igual. Então, eu fiquei feliz do ponto de vista de que eu não tive problemas de brancas, né? Eu pressionei ela do começo ao fim. Bom, a vitória não veio, claro, mas eu sinto que o meu jogo, da última vez que eu joguei, né, foi 1 ano e meio atrás, que foi outro desafio na Copa do Mundo, porque fazia um ano e meio que que eu não jogava um torneio presencial. Então, minha maior preocupação foi ficar fora de forma. Tanto é que eu senti isso quando a gente ficava no apuro de tempo, eu sentia que eu não estava no meu melhor ritmo ali quando o tempo ficava apurado, né? E aí é prática, acho que é prática. Sim, sim, sim. É o que o pessoal tá falando aqui. É, Júlia, você treina com GM? Eu pergunto aqui. Você treina com GM? Assim, sim e ao mesmo tempo não. Eu não acho que é uma coisa muito importante você treinar com GM. Você tem que treinar com alguém que te passe confiança e que você acha que de alguma forma vai te ajudar a progredir. Eu vejo muitas pessoas que, eu quero treinar com GM, mas sei lá, assim, às vezes outras pessoas podem te passar até mais conhecimento do que o GM. Às vezes o GM não sabe explicar da maneira correta. Mas sim, eu treino com GM, mas também com quem não é GM. Eu acho que não precisa fixar na ideia de que GM, né, tem que ser o seu treinador, porque inclusive se a gente fosse pensar em força, né, quem que ia treinar o Carlsen, né, que é o É, melhor jogador do mundo. exato. Então, Às vezes, por exemplo, não adianta o cara saber muito e não saber a didática para ensinar os alunos dele, né? Então, uma pessoa que tenha um conhecimento até menor às vezes e saiba passar esse conhecimento, pode ser que seja muito melhor, né, Júlia? sim, eu acho que sim. Eu acho que não quer dizer que o cara. Claro que para ele chegar a GM, ele teve um estudo de várias e várias coisas, mas não quer dizer que a pessoa que não chegou lá também não tem esse conhecimento. Às vezes você tem esse conhecimento, mas não sabe passar para a pessoa. Então, todo mundo que sabe da aula, né? Então, isso também, isso varia bastante. Varia bastante, né? Ô, Júlia, conta pra gente, quem são seus enxadristas favoritos de todos os tempos? Quem que você mais admira, assim, de todos os tempos? Bom, assim, eu gosto bastante da Judith Power, com certeza. Eu acho que tanto ela quanto as irmãs, né, fizeram muito pelo xadrez, bateram recordes atrás de recordes, e ela, sem dúvida, é a minha inspiração, né? Tanto por ser mulher, tanto por onde ela chegou, mas de estilo de jogador eu gosto bastante do Carlsen, pode parecer meio clichê, mas o que eu gosto do Carlsen não é a personalidade, porque eu acho que personalidade, tantos jogadores que são mais é, que eu gosto mais da personalidade, né? Eu Tipo, ouvi o dizer que Ding. você gosta bastante do Ding, né? Você já falou, né? Sim, eu sou uma fã do Ding, da personalidade dele, porque é um jogador que, apesar de ser muito forte, é muito humilde, e eu prezo bastante isso também, né? Mas eu acho que eu gosto do jeito que o Carlsen ganha, quando eu sempre gosto de dizer, tira posições leite de pedra, né? Que você acha que é empate, e aí você vai tomar um café e volta, o Carlsen ganhou, né? É verdade. Eu acho que o jeito que o Carlsen vê o xadrez é muito diferente. Ele não gosta de empatar, isso é uma coisa boa. Sempre tenta ganhar a todo custo, né? Ele é um jogador muito competitivo, que eu também sou, né? Então eu me represento bastante, mas minha referência, claro, é a Judith Polgar. Judith Polgar. Uhum. Sim. E, ô Julia, você acha que o Carlsen, por exemplo, você acabou de comentar. Você acha que ele tem essas ideias novas aí? Porque ele já, quando ele começou a estudar, ele já começou a estudar com o computador e vendo as linhas novas que talvez
não eram tão vistas antigamente e inovando o xadrez? Você acha que tem alguma coisa a ver ou não tem nada a ver? Eu acho que o xadrez ele é muito rico, assim, por mais que o computador tenha dado uma martelada de ideias, o xadrez nunca vai ficar sem opção, né? O xadrez é infinitas possibilidades, então o Carlsen, ele sempre tenta ideias diferentes. Isso é muito legal, né? Porque você ficar na mesmice ali, às vezes até vai ficar muito óbvio para os seus oponentes, né? Então o Carlsen, ele tenta inovar sempre, não só o Carlsen, né? Mas outros jogadores também são bastante criativos, né? O próprio Duda, ele é bastante criativo, né? O Jobá, o pessoal gosta bastante, que ele sempre inova nas aberturas. Então, o xadrez é um esporte que nunca vai zerar, né? Nunca vai zerar, né? O Exato. pessoal fica falando, será que um dia o xadrez brancas jogam e ganham, ou sempre vai ser empate se for jogado perfeitamente? Isso daí não tem como ser falado, né, Júlia? Eu acho que não tem como. O xadrez é um esporte que não tem como zerar. Felizmente, né? Felizmente. Só que Felizmente. Exato, felizmente. Só que eu acho que a barrinha, né, famosa, eu acho que ela atrapalhou muito o crescimento do xadrez, porque as pessoas, eu vejo isso porque eu transmito, né, eventos, as pessoas elas, hoje seguiam muito pela barrinha. Isso é uma coisa que não é bom, porque a barrinha, ela é assim, é a mesma coisa que usar engine, assim, você usar engine é uma coisa errada, não que você se guiar pela barrinha é uma coisa criminosa, né, porque você não tá prejudicando ninguém, você só tá prejudicando você mesmo. Uhum. Porque eu acho que você analisar com a barrinha, isso eu já falei em outras vezes também, você perde a oportunidade de achar um lance bom, você não sabe se você tá melhorando, você não sabe se você tá piorando, você tá se guiando ali logo pela análise da engine. Você critica o lance de uma pessoa sem saber o porquê que ele é ruim. Você só critica porque a barrinha tá Porque a dizendo que é barrinha. ruim. Exato. Mas você entendeu o porquê é ruim? Não, você não entendeu. Você tá vendo ali que o lance e a barrinha despencou, né? Uhum. Então, às vezes a barrinha ela atrapalha muito no estudo, né? Eu sou a favor de você tentar ver o xadrez, porque o xadrez é um esporte belo. A barrinha ela tira a beleza do xadrez. Assim, quando você tá analisando, claro, né? Então, acho que a engine ela é útil para outras coisas, né? Para preparação de aberturas, por exemplo, ela é muito útil para achar ideias. Mas acho que para você estudar xadrez e tentar entender xadrez de uma maneira geral, ela só te atrapalha. Sim, sim, sim. E WFM Júlia Alboredo é uma ótima professora. Já tem contrato com alguma escola ou academia? Você tem dado aula de xadrez, Júlia? Ou você parou? Então, no momento eu não tenho muito tempo, né? Então eu não tenho dado muitas aulas. As únicas aulas que eu dou são em projetos que eu faço parte, né? Projetos que eu dou aula só para mulheres e de todas as idades. Então eu dou aula desde criança até idosos, né? De 80 a 85 anos. Então é um projeto que eu gosto muito de fazer parte, mas no momento eu só tô com esse projeto só, desse xadrez feminino, né? Que eu dou aula para mulheres de todas as idades. Mas só isso, porque É por porque enquanto você tá. não tem tempo, né, Julia? É muito corrida a É, sua vida, que já foi contado aqui, né? Já foi falado. sim. É... Júlia, como você vê a popularização do xadrez hoje em dia? Você acha que a internet tem ajudado a popularizar o xadrez? Está mais popular do que no passado? O que a gente pode fazer para popularizar mais ainda o xadrez? Bom, eu acho que, como eu falei, a internet ela ajudou sim, principalmente por conta da pandemia. Eu acho que deu um boom, né, no xadrez, tanto pela série quanto pela xadrez você pode jogar online da sua casa. Mas também falei esse lado negativo, né, que as pessoas ficaram muito tendenciosas ali com as avaliações do computador, na era da tecnologia, claro. Mas eu acho que, de maneira geral, o xadrez ele virou um esporte muito popular por conta da pandemia, né, principalmente. Mas eu acho que, bom, para você popularizar o xadrez não tem muito segredo. Você tem que colocar xadrez nas escolas, que isso eu acho que está longe de acontecer no Brasil, mas é um passo importante, porque no meu caso, por exemplo, o interesse do xadrez surgiu na escola. Hum. Eu acho que é um passo importante você colocar xadrez na escola. E o que eu falei para você, pessoas que chegaram em certos lugares precisam ser referência para as que estão vindo. Então, eu me sinto no papel de passar um bom exemplo para as meninas que estão vindo. Então, eu acho que se todo mundo pensar assim, o xadrez vai mais para frente ainda, mas nem todo mundo pensa assim. Mas eu acho Sim. que esse é o primeiro passo, colocar o xadrez nas escolas, nas universidades, né? A minha faculdade, ela tem xadrez, né? Me apoia muito, isso foi um diferencial também para que eu evoluísse mais ainda mesmo cursando a faculdade, eles me apoiam muito. E é isso.
faculdade, xadrez na escola, na faculdade, e também que as pessoas também ajudem, né, a serem referências. Legal, Júlia, legal. Peraí, deixa eu ver se tem perguntas legais aqui. Entendi. Ô, Julia, conta pra gente. A titulação absoluta, ela é pra todos. Conta pra gente qual a importância de ter titulações femininas no xadrez. É importante o pessoal saber, porque muita gente fala assim: ah, mas por que tem o título pra mulher e pra homem só tem o absoluto? Então, o pessoal às vezes fica com essa dúvida. Você pode esclarecer pra gente aí? Bom, eu acho que é o mesmo princípio de que porque tem premiação feminina, assim, se você tem um número muito discrepante de homem e mulher, vai demorar muito mais para uma mulher chegar no nível de um homem, né? Eu acho, por exemplo. Porque se você pegar hoje, você tem, sei lá, 1.400 GMs no mundo, você tem 30 GMs mulheres no mundo. Então é um número bem, bem distante, né? Então acho que uma titulação feminina é um modo de você estimular, né, uma jogadora a chegar. Por exemplo, no meu caso, eu sou mestre FIDE feminina. Para eu ser mestre FIDE absoluta, por exemplo, eu preciso subir mais 100 pontos do que eu tenho hoje. Então, é um processo árduo, né? Então, se você pensasse só nos títulos absolutos, você teria que chegar a 2.300 de rate FIDE. Isso eu acho difícil. É um nível bem, bem avançado já. Sim. E até porque tem muito mais homens hoje em dia que jogam xadrez do que mulheres. Então, com a titulação feminina, você incentiva mais mulheres a quererem evoluir no xadrez e com isso chegarem a títulos como grande mestre absoluto também. Ó, salve o pessoal que tá chegando, grande chess lendário aí, um menino muito bom. Ele é muito gente boa mesmo. Muita Boa gente noite, boa, pessoal. chess lendário. Mas eu acho que é isso mesmo, assim. Eu acho que assim, as mulheres não podem se limitar a só conquistas femininas. Isso é uma coisa que a Judite sempre falava e que ela acha que é o diferencial, porque não surgem tantos grandes talentos acima de 2.500 ou 2.600. Elas falam que as mulheres pensam muito só no feminino, você tem que pensar no absoluto, assim como foi a família inteira da Judite, né? Então, desde sempre ela jogou com os homens. E isso, eu tenho essa mentalidade, né, de buscar títulos absolutos, não só me limitar a WGM, mas sim colocar como meta GM também. Se eu não chegar, é uma coisa do destino, né? Eu vou me preparar para chegar, mas você tem que ter pelo menos essa ambição, né? Se você tem a ambição de pensar curto, só chegar a WGM, não vai crescer muito, né? Porque se você chega e fala, e aí, né? Ou você tem que colocar uma meta bem, bem grande, assim, na minha visão. É verdade, Júlia. Concordo com tudo que você disse. Aqui uma pergunta aqui do Felipe Erval. Júlia, como você disse, muitos brasileiros pensam que xadrez é coisa de velho. Você acha que isso vai mudar? Muito pelo contrário, né, Júlia? O xadrez talvez seja um esporte aqui que você, para chegar na elite da elite, você tem que estar com uma idade mais ou menos. Porque, não que você não vai jogar bem xadrez pelo resto da vida, você vai jogar bem. Mas para você ser um dos melhores, você tem que estar numa idade certa também, não é, Júlia? Ou não? Eu acho que assim, xadrez não tem idade. Não tem idade para você jogar xadrez. Muita gente coloca esse paradigma, né, de que jogador de xadrez tem que ser nerd ou tem que ser velho. Bom, eu não me sinto nerd nem velha. Eu já quebrei esse estereótipo aí. Mas a questão é que eu acho que o xadrez é para todos, né? O xadrez é um esporte que nas Olimpíadas mesmo, né? Você tem Paralimpíadas, né? Você tem um deficiente visual que pode jogar contra você. Eu já joguei contra deficientes visuais, tanto dentro quanto fora do Brasil. Já participei de torneios. Então, eu já joguei com deficientes físicos. Então, o xadrez é um esporte que você pode, que não tem idade e que pode abranger muitas pessoas, né? Então, eu acho que isso não vai mudar muito, porque o Brasil não é um país que realmente se importa em dar visibilidade para o xadrez. Outros esportes vêm na fila primeiro, né? Tanto é que as Olimpíadas, o xadrez é um esporte, é uma Olimpíada à parte, né? O xadrez é um esporte olímpico, mas as Olimpíadas acontecem à parte, é tipo esporte da mente, né? É uma coisa bem, bem à parte. Então, é que nem eu acho que Cubo Mágico, né? Cubo Mágico deve ter seu próprio mundial, própria Olimpíada, se eu não me engano. Se alguém puder mais no chat, mas
Eu acho que por isso também, mas eu acho que o xadrez, na minha opinião, é para todos. Tanto é que, como eu falei para você, eu dou aula em um projeto em que eu dou aula na mesma turma para uma menina de 15 e para uma menina de 85. E as duas, da mesma forma, estão aprendendo ali o mesmo esporte, né? Isso dificilmente você vê em outro esporte. Você não vê uma pessoa de 85 anos correndo igual o Messi, né? O que nem É, o Ronaldo. Não tem como. Claro que no xadrez também não é a mesma coisa. Uma pessoa de 80 não vai calcular a mesma coisa que uma pessoa de 30. Mas a discrepância é menor se você comparar outro esporte, né? exato. Se você colocar um jogador de futebol com 80 anos, ele não vai jogar contra um moleque de 20 anos. Agora, um xadrista de 80 anos pode ganhar de qualquer pessoa de 20 anos aí tranquilamente, né, Júlia? Dependendo Pois da é. sanidade mental, como tá o estado dele. A gente viu, por exemplo, recentemente, entre muitas aspas, né, o Karpov ganhando do Caruana, né? O É, Karpov já tinha 80 anos e o Caruana estava ali nos seus 20 e poucos, né? O Karpov exato. ganhou do Caruana. Então, é um exemplo. Pergunta pra Júlia se ela vê o xadrez online por ser bastante diferente do tradicional, sendo categoria mundial, talvez daqui a alguns anos, alguns ou muitos anos. É uma pergunta aí, porque o xadrez ele tem se popularizado na internet e o pessoal tá se acostumando muito com o ritmo mais rápido, né, Júlia? E o pessoal que Sim. chega novo aí, até eu acho que o interesse pelo xadrez tem vindo daí, porque as pessoas antigamente Peraí. Elas viam o xadrez assim como uma coisa mais parada, mais lenta. Um ritmo mais rápido tem atraído um público novo também. E essa pergunta que o Mendonça fez é interessante também. Você acha que é, ela pode ser um xadrez online pode vir a se tornar uma categoria de xadrez? Eu acho que por conta da pandemia ela tem se tornado uma, entre aspas, categoria, mas eu particularmente acho muito diferente o xadrez online do xadrez presencial. Para mim parece uma outra realidade, para ser sincera, mas isso porque eu não gosto muito de xadrez online. Eu acho que é outra vibe, assim, né? Principalmente Blitz. Eu acho que Blitz, você. Assim, eu tenho a filosofia de que quanto mais tempo você tiver no relógio, maior vai ser a qualidade da sua partida, né? Então, quanto menos tempo no relógio, claro que você exige outras qualidades, mas eu acho que é muito diferente o xadrez online do xadrez presencial. Assim. Online, claro que em torneios importantes você sabe, mas às vezes você não sabe quem está do outro lado, né? Você não sabe o que está acontecendo ali. Então, mas eu acho que vai se popularizar. Tanto é fazendo a segunda edição da Olimpíada Online, que vai participar, inclusive, vai ser no final de agosto. E não precisava, né, fazer a segunda edição da Olimpíada Online, porque ano passado teve a Olimpíada Online porque a presencial não pôde ser realizada por conta da pandemia. Hum. Mas a Olimpíada acontece de 2 em 2 anos. Então, entre aspas, não precisaria ser realizado nesse ano de 2021, já que a Olimpíada vai ser na Rússia que vem. Então, se eles fizeram a segunda edição da Olimpíada, é porque eles realmente estão apostando nesse boom, né? Do xadrez online aí. Eu acho que pode sim ser uma modalidade, pelo boom que deu na pandemia, né? Mas eu acho que os organizadores estão ficando cada vez mais espertos, né? Para controlarem essa questão do cheating, né? É. Então, eu acho que pode ser. Glaucio, muito obrigado pela raid. Sejam bem-vindos, pessoal do Glaucio aí. Glaucio é um menino muito bom aí. Gosto bastante do Glaucio também. Sempre acompanho as lives dele. É... E fora isso, Julia, porque se você joga o xadrez online, você não tem aquela situação de estar frente a frente com o seu adversário, aquele poder psicológico que você pode é, fazer contra o seu adversário. Imagino, né? Que você tem uma Sim, diferença, tá sentado frente a frente com o seu adversário e tá na internet, você não sabe com quem está jogando também. É o que você falou, né? exatamente. Tipo, por exemplo, quando eu joguei as Olimpíadas Online, foi legal também, mas nada se compara ao presencial. E na Copa do Mundo foi uma sensação que fazia tempo que eu não sentia, né? Que você jogar frente a frente ali, né, contra a sua oponente, e você sentir que ela tá nervosa, você sentir que ela tá sofrendo uma Sim. pressão, porque às vezes você se sente mais confortável quando o seu oponente está incomodado, né? Uhum. Então, é legal ter essa leitura, né, de expressões. Acho que isso é uma diferença muito grande, né? Além de tocar nas pecinhas, né? Muito melhor do que fazer um monte de pré-move online. Exato, exato. Deixa eu ver perguntas do chat. É, como os pais da Júlia vê a carreira. Não, como seus pais veem sua carreira no xadrez, Júlia? Eles exigiram sua faculdade ou foi decisão sua?
Basicamente exigiram, sim, porque na época, em 2016, acho 2015, mais ou menos, quando eu terminei o ensino médio, eu falei que foi quando eu falei para você, que foi quando eu comecei a perceber que eu poderia seguir como jogador de xadrez. Eu acho que quando eu falei para eles que eu não queria fazer faculdade, eu acho que eles tiveram um piripaque, né? Tiveram tipo, o quê? Não, tá louca, né? Não ouvi direito, fala, repete, né? E daí eu basicamente fui obrigada. E daí eu tive que escolher um curso. Tá, inicialmente, eu queria fazer educação física. Isso antes, né? Isso no terceiro eu tava pensando nisso, caso, né? Eu já tava pensando em educação física também, não me deixaram fazer educação física. E aí eu optei por química. E aí eu gostei muito de química, uma coisa que eu realmente não achei que eu ia gostar tanto, né? Eu gostava no ensino médio, mas nada tipo ou, né? Porque na faculdade é muito diferente, né? Mas eu acabei gostando, mas realmente foi por obrigação. E eu acredito que a maioria se você perguntar para os grandes mestres hoje do Brasil que tem um diploma e que hoje vivem do xadrez, eu acho que é muito por pressão dos pais também. É, Porque tem medo, né, de você não conseguir um sucesso na sua carreira e daí você não tem uma segunda opção, né? exato, exato. Então, acho que é muito por conta disso, né? E a maioria dos enxadristas optam por educação física para poderem dar aulas nas escolas, não é isso, Júlia? A maioria deles por aulas nas escolas, sim, mas dar aulas é uma coisa que eu adquiri ao longo do tempo quando eu comecei a ser comentarista do Chess 24. Antes eu não gostava tanto de dar aula, era uma coisa que eu até dava, né, mas não era muito fã. Mas aí depois que eu entrei no Chess 24 ano passado, durante a pandemia, daí eu comecei a gostar mais, né, de me comunicar e aí eu comecei a gostar bastante de aula, de dar aula, assim, de maneira geral. Ô, Júlia, e como comentarista, assim, eu lembro que você deu uma entrevista para Thaís Julião e ela falou que você falou que teve muita dificuldade no começo como comentarista. Como que foi a situação? É uma situação que, assim, eu sofri bastante no começo, né, mas que eu imaginei que era um processo natural, né, porque eu sempre, como eu falei, eu sou uma pessoa muito positiva, eu sempre gosto de fazer o bem, né, nunca gosto de prejudicar ninguém. Então, quando você vai entrar para o mundo da internet, que é um mundo completamente tóxico, né, tem Uhum. pessoas muito boas também, que eu agradeço bastante, todo mundo da Twitch, né, que acompanha aqui. Então, inclusive, é um meio que me ajudou bastante nesse tempo, sabe? O pessoal do canal, que me ajudou bastante nesse tempo, porque faz você se sentir importante, né? Porque quando eu comecei a comentar no Chess 24, eram muitos comentários ofensivos, que não vale a pena mencionar aqui, mas eram muitos comentários ofensivos que toda vez que eu encerrava uma live, eu me perguntava se realmente valia a pena o que eu tô fazendo, sabe? Uhum. E era uma coisa que realmente me incomodava. E assim, muitas vezes eu fazia live forçada, né? Porque eu não queria, porque eu sabia que toda vez que eu começasse uma live ia ser a mesma coisa. E aí as coisas foram melhorando, assim, porque teve uma live bem marcante, né? Que o pessoal, inclusive, vazou essa live, né? Que eu recebi várias ofensas, aí eu chorei na live, daí essa live acho que vazou, sei lá, 1000 grupos aí. E aí eu acho que as pessoas tiveram um pouco de bom senso, até porque cresceu o número de moderadores no chat, né? Então isso ajudou a dar um controle maior. E aí hoje, assim, eu ainda sigo minha vida. Eu tive que passar por momentos difíceis, mas hoje eu sei que não dá para agradar todo mundo, assim. Por mais que eu seja uma pessoa muito positiva, que queira o bem, você vai ter haters, não adianta, independente do que você faça. Se você, sei lá, é o Buda, tranquilão, você vai ter haters, né? Uhum. Hoje todo mundo tem haters, independente do que você faça. É Eu verdade. acho que isso é difícil você aceitar, principalmente uma pessoa como eu, que sou muito positiva, como eu falei. Mas isso é uma coisa que eu levo agora, assim, não tenho mais problema, assim, com isso, sei lidar muito melhor com isso, tô mais madura em relação a isso. Então, você aprende muito com as lives, você aprende muito com o mundo da Não, internet. mas muito bacana a sua decisão de não parar e seguir em frente, porque você viu como você melhorou bastante, agora você tem seu canal na Twitch, é uma excelente comentarista. Pra mim, você é a melhor comentarista do Brasil aí, Júlio. Ah, Você, o Quinte, com calma lá. certeza. Como diz o Rafa, calmo veloz.
Você, o Quinte, eu sou muito fã de vocês. Eu sempre vejo lá as lives de vocês comentando. É, o Chess Lendário perguntou aqui, já foi falado, Chess Lendário? Já foi falado a diferença de ter titulações de categorias feminina e absolutas. Ela já respondeu isso, Chess Lendário. Sim, mas eu acho que é importante, assim, você. Porque eu pensei muitas vezes em parar, assim. Como eu falei, toda vez que eu ia para uma transmissão, eu sabia que ia ser a mesma coisa. E não só durante a transmissão, né? Eu recebia muitas mensagens nas minhas redes sociais e isso me deixava bastante triste, né? Mas eu me unia a pessoas que eu tinha mais intimidade, né? O Quinte, que é muito amigo meu há muito tempo, né? Me ajudou bastante também em relação a isso. Então, a gente se conhece há muito tempo, ele é um amigo, assim, que dá pra você contar sempre, sabe? E eu fui levando. Aí hoje eu sou uma pessoa que, claro, que se você levar uma ofensa, você sempre vai reagir de uma maneira estranha, né? Mas hoje eu sei lidar muito melhor com isso do que na época. Porque imagina que você é uma pessoa que nunca fez transmissão, daí você chega no meio da internet, né? E é muito tóxico, né? É, mas é verdade. Então, A gente vai ter hater. Foi postado um vídeo meu lá no Cut Chess. Chegou um cara lá que nem sei se acompanha meu trabalho e falou: quem que esse cara tá achando que isso é um. Fala lá, falou palavrão. Pegando hype do Xandão e jogando xadrez. Tipo, um comentário totalmente de hater. E tipo, eu nunca vi ele, não sei quem é. Pode ser qualquer pessoa aí, tipo, aleatório. Xingando assim, do nada. Nem me conhece. Vai ter hater pra tudo, Julia. Isso daí. sim, isso é uma coisa que eu aprendi durante a vida, mas eu não. Eu tento, tipo, realmente hoje levar como uma coisa, porque assim, enquanto a pessoa tá lá falando um monte de bobagem, eu tô fazendo completamente o oposto, tô fazendo com que o xadrez cresça. Então ela vai ficar lá me odiando e eu É, vou fazer o xadrez crescer. Ela exato. não vai ganhar nada na vida dela, né? Então, Concordo acho que é isso. plenamente. Vamos ver se tem perguntas interessantes. Isa é um menino muito bom, com certeza, já foi falado. Vamos ver as perguntas. Iser, pode fazer perguntas mais técnicas sobre xadrez ou pretende manter a conversa mais descontraída? Mas não é nada muito difícil de responder. Não, a gente tá fazendo perguntas aí. Podem mandar no chat, pessoal. Se vocês tiverem perguntas interessantes aí. É... Júlia. Peraí. Tem alguma outra atividade que ajuda o xadrez? Tem alguma outra atividade que ajuda o xadrez de um grande mestre a crescer? Eu acho que. Eu acho que de maneira geral, tudo ajuda o xadrez, assim. Assim, o preparo físico, ele é muito importante. Eu tento manter isso, não que eu consiga, mas eu tento manter isso na medida do possível. Acho que, por exemplo, na Copa do Mundo, né, as partidas, elas duram bastante, né? Duram, sim, se for até o fim, né, 5, 6 horas. Então, você precisa ter um preparo físico, uma alimentação saudável, né? Eu acho que, assim, tudo, se você quer seguir, né, qualquer coisa em alto rendimento, você precisa tratar tudo como profissional. Então, por exemplo, o Carlsen, nesse sentido, é uma referência, né? É um melhor do mundo, claro, mas além disso, ele é muito atleta, né? Então, ele preza muito o físico dele, porque ele sabe que, inclusive, muitas partidas ele vence por Pelo cansaço. cansaço, né? E também, não duvido que ele tenha uma alimentação saudável também, né? Então, acho que essas coisas, de maneira geral, ajudam o xadrez, né? Você tem. O xadrez é muito. É um esporte, claro, mental, mas é um esporte muito físico também. Físico, Então, pela resistência que você tem que ter, tanto mental. Mas, Júlia, exatamente. você vê, por exemplo, o Nepo, o Mamedjarov, eles não aparentam estar em forma assim. Você acha que se eles entrassem em forma, o xadrez deles evoluiria mais ainda? Ou não tem relação, você acha? Eu acho que tem uma certa relação, mas também não é porque, sei lá, um moço é gordinho que ele não vai ser bom, mas eu acho que você não cuidar da sua saúde gera outros problemas, né? Uhum. Então, ansiedade, né? Então, eu acho que, assim, a saúde é importante, não só para jogar xadrez, mas outros fatores também. Mas eu acho que você tem que cuidar da saúde de maneira geral, não só para jogar xadrez, né? Mas eu acho que, não sei se melhoraria o xadrez deles se eles fizessem uma dieta, mas com certeza eu acho que ajudaria, como eu falei, a longo prazo, né? Se você pegar partidas muito longas, É. eu acho que, por exemplo, a Copa do Mundo, assim,
O Medvedev não foi bem, né? Se você pegar a Copa do Mundo, que é um torneio super longo. Se você pegar os finalistas ou semifinalistas da Copa do Mundo, não sei, você vê ali jogadores, claro, muito bons, mas também jogadores que estão em dia com a saúde também, né? Sim. Você pega o Carlsen, você pega o Duda, você pega o Cariaquim, porque a Copa do Mundo é um torneio muito longo, né? Então você precisa ter uma resistência muito... Porque além do esforço mental que você faz, a tensão ali que você coloca, né? Tem o emocional, tem várias coisas, então você precisa ter muita resistência, né? E eu acho que isso faltou um pouquinho, por exemplo, pro Cariaquim no fim, né? Claro que deve ter, sei lá, coisas de preparação, mas você viu o Duda muito mais inteiro do que o Cariaquim na final, né? E inclusive o Duda jogou um desempate com o Carlsen no dia anterior e o Cariaquim foi dia livre para ele, né? Você vê a diferença, então acho que... Perguntaram aqui pra que time você torce. Já foi falado, Corinthians, pessoal, Corinthians. Sim, Corinthians para felicidade de alguns, tristeza para outros. O Rafa perguntou se o Cricuri e o Firme me ajudaram na preparação para a Copa. Não, eles não me ajudaram na preparação porque eu tinha outros treinadores, né, que me ajudaram. Mas durante a Copa eles me ajudaram muito, porque era um ambiente totalmente novo para mim, mas para eles já era um ambiente mais familiar, né? Então eles me ajudaram com uma questão, tipo, primeiro que eu errei na primeira partida, né? Que eu perdi, a primeira de pretas, então eles me falaram mais ou menos onde eu errei, e, tipo, me deram um incentivo para a segunda partida, porque se eu fosse derrotada, né? Porque eu precisava ganhar de brancas, então eu já fui com a mentalidade de que isso podia acontecer, qualquer resultado. Então eu estava mais ou menos pronta, mas eles deram esse up, assim, né? São pessoas também muito positivas, os dois. Então acho que o ambiente estava muito bom, né? A gente se dá super bem. Então acho que foi legal também essa convivência aí dos brazucas. Bacana, Júlia, bacana. Então você acha que os brasileiros são unidos assim? Todo mundo é unido assim no xadrez assim? Assim, eu nunca tive problema com ninguém, até porque eu não procuro ter. Sou uma pessoa muito do bem, assim. Então eu sempre procuro me dar bem com todo mundo, tanto com as meninas quanto com os meninos. Eu sou super paz e amor, né? E eu não tive problema com ninguém. Agora eu não sei se todo mundo é unido, né? Eu vejo o xadrez absoluto muito mais unido do que o xadrez feminino. Isso eu vejo. Não sei o porquê, não sei te explicar o porquê, mas é uma coisa que eu vejo que se perguntar para as meninas, elas também vão dizer o mesmo. Uhum. Mas eu acho que de maneira geral, né, o brasileiro ele tem digamos essa coisa de querer ajudar o próximo, né? Sim. Tem lá fora, por exemplo, quando a gente estava na Rússia, ninguém queria ajudar a gente não. Se vira aí com o tradutor e boa sorte. Ninguém queria ajudar a gente não. Mas aí a gente vê. A gente estava se perguntando isso. Duvido se a gente estivesse no Brasil, se a gente não ia dar uma forcinha para os russos, né? Mas lá era não. Eu falei pro pessoal na live, né? Eu fiquei 40 minutos no McDonald's porque eu não entendia o número. Eu não entendia primeiro meu pedido, porque eu sabia que meu pedido era, sei lá, o 40. E eu não sabia como que era 40 em russo. E daí eu fiquei 40 minutos lá no McDonald's, ninguém querendo me ajudar. Porque ninguém falava inglês, né? Eu muito menos russo. E ninguém queria, ninguém me falava se o meu pedido estava pronto ou se não estava. Eu fiquei lá plantada, esperando alguma balma me ajudar. Até que depois de, sei lá, 40 minutos, uma russa que falava inglês me ajudou, mas, tipo assim, boa vontade zero ali. Situação chata. Sim. A gente aqui no Brasil provavelmente nunca faria uma situação dessa. Exato, o brasileiro é acolhedor por natureza, falta isso no mundo. Deixa eu ver uma pergunta interessante aqui do pessoal. Isso existe, Júlia? Pergunta se já tentaram pagar pra ela entregar um torneio e deixar alguém ganhar. Isso existe no mundo do xadrez, Júlia? Ou não? Existe bastante esse negócio de pagar pra, sei lá, não sei nem pra quê, né? Eu não vejo motivo pra isso, mas pessoas pagarem pra você ganhar uma certa titulação, ganhar torneio, ganhar rating. Eu não acho que uma vez só aconteceu, eu ia jogar com um jogador muito mais forte, e daí, esse eu nunca esqueço, porque era inclusive um torneio em São Paulo, e o cara, eu acho que na época ele tinha 100 pontos, eu tinha 2.050 na época, e ele tinha 2.150, ele tinha 100 pontos a mais que eu, e aí ele falou assim, e ele tava de brancas, inclusive, ele falou assim, ó, vamos empatar, aqui, rapidinho, vamos empatar, e, sei lá, eu te pago alguma coisa, não sei, não lembro se era dinheiro, ou se eu ganhasse prêmio a gente rachava,
E aí ele falou assim, é porque eu quero ir no bar ali com a galera. Não que... Não, o cara falou que iria empatar comigo pra ir no bar. Mano. Aí eu pensei comigo, Júlia do céu, o que você tá fazendo, né? A gente vai amassar esse cara. E eu perdi. Mas tudo bem, eu perdi a partida, ele foi no bar feliz com a galera. Mas eu sou o tipo de pessoa que não aceito isso. Assim, eu posso perder levando pastor, mas eu não gosto de aceitar dinheiro pra nada, ilegal, passar por cima de ninguém. E é isso. Triste fim, mas isso existe, eu já vi. Mas eu sou completamente contra qualquer tipo de picuinha pra sobressair em cima de alguém, né? É, com certeza, né? Deixa eu ver aqui. Ô, Julia, uma pergunta. Ele queria ir no bar, né? É permitido beber durante os torneios ou não é? Acho que sim. Não sei, se o cara quiser jogar doidão, acho que não tem nada que impeça. Pelo menos em torneios normais, né? Torneios oficiais, claro que não. Copa do Mundo, Olimpíada, você nem entra com bebida, nem água. Tudo eles oferecem. Na Copa do Mundo, você ia só você e sua torcida, porque você não entrava com caneta, você não entrava com relógio, água, você não entrava com nada. Nada, nada, nada. No máximo, uma barrinha Uma barrinha. uma barrinha, um chocolate, algo assim. Você não entrava com mais nada. Caneta eles davam, água eles davam, café, tudo. Você não, nem caneta você levava, porque já teve problema, né, de o cara trapacear, tem cada ideia, né, trapacear com caneta, enfim. Aí você não leva nada mesmo, é um controle bem, bem rigoroso. A pergunta do Tarant. Pergunta pra Júlia se o Mauro Amaral é chato presencialmente, como ele é na Twitch. Com certeza, só pelo que eu conheço do Mauro, ele deve ser muito chato presencialmente. Na Twitch aí, ele é um dos mais chatos de todos, com certeza. Deixa eu ver. Pergunta se o Zug é a técnica mais difícil de aplicar no xadrez. Inclusive teve uma partida ontem do Carlsen que foi isso, né? Zug completo. E tipo, um sacrifício de torre, de qualidade. Assim, a longuíssimo prazo, né? Não tava previsto. Eu acho difícil colocar o oponente em Zug, não é, Julia? Ah, sim, mas deve ser muito difícil, mas deve ser sei lá, uma coisa mais prazerosa, assim, de você jogar uma partida e ver que o cara não tem lance, né? O Carlsen falou isso na entrevista. Ele falou, são todas as oportunidades que você olha pro seu adversário e ele não tem uma pedrinha pra mover, né? Então é uma sensação boa, mas é difícil. É difícil porque para você aplicar um Zug, você primeiro não tem que ficar em Zug, né? É uma coisa difícil. Sempre quando eu tento aplicar, eu falei, ixi, levei primeiro, né? Mas tem que ser muito bom, né? E o Carlsen fez isso com 2.700, né? Então, realmente foi uma coisa impressionante o que ele jogou esse match, hein? Aí, perguntaram se você já fez um lance ilegal. Um torneio assim. Você já fez, Julia? Ah, quando criança deve ter feito, sim. Acho que já. Já, quando criança, com certeza. E você vai lá faz um lance ilegal. Se o adversário não notar, a partida segue. Isso é uma coisa estranha, mas já aconteceu. Acho que eu já joguei uns torneios quando criança, eu fazia um lance legal, a menina não via, tudo certo, segue bola, vamos lá. Como se ninguém tivesse visto. Deixa eu ver aqui. Excelente pergunta, né? Com certeza, Sir Fagner. Manuzinha disse que fez pergunta legal também. Fez pergunta legal, fez lance legal. Com quanto tempo você não precisa mais anotar os lances em partidas em jogos oficiais, Julia? Bom, em partidas oficiais, por exemplo, na Copa do Mundo, você tem que anotar a todo custo. Mesmo se você tem, sei lá, 30 segundos ou um minuto, porque partida pensada que você tem incremento, você precisa anotar, sempre. Partida pensada, tá? Partida rápida você não precisa anotar, nem blitz. Mas partida pensada que você tem, sei lá, incremento, você precisa, é obrigatório anotar, do começo ao fim. Agora, existem competições que você não tem incremento. E aí você não precisa anotar quando você baixa dos 5 minutos. Mas aí é obrigatório, todas as competições são obrigatórias. Uma pergunta interessante do mestre Fagner, o grande Fagner. Kizer, pergunta pra Júlia o que falta pra melhorar no jogo dela atualmente. O que falta pra melhorar no seu jogo atualmente, você acha, Júlia? Acho que várias coisas. Sim, pra você melhorar no xadrez,
quanto mais você melhorar, né, você precisa, assim, as coisas que você já domina, dominar muito mais. Então, isso que é o diferencial, assim. Quando você está começando, você não sabe várias coisas. Você não sabe conceito de final, você não sabe padrões táticos, você não sabe várias coisas. Quando você começa a melhorar, você tem essas noções, você tem que ter mais ainda. Eu acho que o que falta bom, eu continuar estudando, claro, mas ter um cálculo melhor, um conhecimento de clássicos muito bom, porque para você ter um grande salto no xadrez, você precisa conhecer muito a história do xadrez, né? Desde os campeões mundiais, acho que você tem que conhecer todas as partidas, né? Isso eu acho que, por exemplo, é um abismo gigantesco, assim, que eu preciso ajustar. Não só eu, mas acho que muita gente dá pouco valor para isso. E o Rafael, né, que é um dos meus treinadores, que ele foi um dos meus treinadores, né, sempre me falava isso, que eu sempre precisava dar valor para os clássicos. E eu acho que esse é a diferencial, assim, eu preciso estudar muito das coisas que eu já sei. É aprimorar, né? Você consegue ter algumas habilidades, mas você precisa aprimorar as habilidades ainda mais. Então, cálculo, eu sei calcular, mas precisa melhorar muito. Como que você melhora? Você tem que, sei lá, fazer com que o seu cálculo fique mais profundo ainda, que você tenha um maior alcance. Aí, finais, melhorar a técnica de finais, você converter posições. Então, são várias coisas. Por isso que você se tornar GM não é uma coisa que acontece da noite pro dia. Claro, tem algumas crianças que conseguem com 12 anos, enquanto a gente come a terra. Mas elas fazem isso, sim. Primeiro que elas devem ter um incentivo muito grande. Segundo que a maioria delas é só isso, né? Então, por exemplo, a entrevista com o Michera, né? Que foi o mais novo GM, né? Que teve ali no Chess 24, entrevistou ele falou que ele estudava 12 horas por dia. Então, muito obrigado pela inscrição, Pedro. Seja muito bem-vindo aí. Só falando aqui, Júlia, que, por exemplo, o que é falado, por exemplo, um menino de 12 anos se tornou GM. Mas muitas vezes esse menino de 12 anos já participou de muito mais torneio do que uma pessoa de 25, 23 anos, porque ele pode fazer torneio atrás de torneio, torneio atrás de torneio. Então, quer dizer, a experiência dele já é maior. Só nesse ponto, assim, dele jogar de torneio direto. Então, muita gente fala assim, ele tem 14, 15 anos, mas assim, ele já tem muito mais experiência do que uma pessoa mais velha, por ter participado de mais torneios. E talvez por ter dedicado até mais tempo. Tem essa questão também, né? Sim, eu acho que é muito mais de onde a pessoa vive, né? Assim, o Mishra, no caso do Mishra, né? Ele, bom, deve ter outras descendências, né? Mas o nome dele parece muito indiano, mas ele é americano, né? E nos Estados Unidos você tem vários torneios, né? Ou, no caso do título dele, ele fez o título dele praticamente na Hungria. Ele jogou vários torneios seguidos na Hungria, fez várias normas. Não é toda criança que tem a oportunidade de viajar para a Europa. Por exemplo, imagina um brasileiro que tem a mesma vontade de estudar 12 horas por dia, né? Para essa pessoa ir para a Europa, nossa, haja din-din, hein? Haja din-din para você fazer uma viagem para a Europa, participar de vários torneios. Eu sei porque eu já fui para a Europa participar de torneios para aprimorar meu xadrez, eu sei como é caro. Então, outras realidades, né? Acho que depende muito também de onde você vive, né? É verdade, Júlia. Então é muito mais difícil uma pessoa se tornar GM aqui no Brasil do que uma pessoa que mora na Europa. Então, consequentemente, lá na Europa tem muito mais GM, né? Sim, porque na Europa é o polo dos torneios, né? Ali você, por exemplo, na Espanha, Portugal, Itália, você tem vários torneios, você tem circuitos, né? Torneios que acontecem o tempo todo, né? Então, tanto é que o Fear, né, joga bastante por lá, né? Ele mora na Geórgia, claro, mas ele participa de vários torneios ali na Espanha. Então, é o polo do xadrez, né, ali na Europa. Com certeza. Ô, Julia, agora eu sempre falo para os convidados aqui, indicação de livros aí pra galera, que você indica aí pra, sei lá, iniciante, intermediário e avançado. Olha, assim, para quem está começando, eu sempre gosto de indicar o xadrez básico, porque eu acho que ele é indispensável para todo mundo que está começando, até jogadores até intermediários. Xadrez básico, né? Eu gosto bastante. Estratégia Moderna do Pacman. Tem o livro Meu Sistema também, que alguns jogadores recomendam, inclusive acho que até o Molas recomenda, o Molina recomenda, mas eu não gosto muito do Meu Sistema, particularmente, mas é um livro que se você quiser também pode ler, né?
Mas esses são os principais, assim, para você melhorar o seu entendimento do jogo, né? Coisas estratégicas, saber o que é uma peça boa, o que é uma peça ruim, né? De peões, várias coisas. Eu acho que para o seu conceito no xadrez, esses são os livros. Mas é claro, você precisa também saber os padrões táticos, né? Então você precisa ter livros de tática. Eu gosto bastante do livro da Polgar, que eu tenho ele aqui, inclusive. Ele é bem gordão, que é esse aqui. Olha o tamanho, pessoal. Dá pra ler em uma semana, pessoal. Em uma Eu semana sempre você falo, termina esse livro. pessoal, pegar uma semana, você termina isso aqui. 5.334 é do pai da Polgar, esse livro. Muito bom. Ele é um livro muito bom para você treinar padrões, né? E o do Block também, ou CT Art, como você queira chamar, né? Que aí ele separa por temas táticos, né? E aí você consegue ter essa noção dos padrões. Júlia, eu sei que já tá ficando tarde. Vou fazer a última pergunta pra você, pra te liberar, porque você trabalha muito, a gente sabe Ah, que você é uma tranquilo. pessoa muito ocupada. Você já pensou em abandonar o xadrez alguma vez, Júlia? Olha, abandonar uma pessoa é uma frase muito forte, né? Quando é igual quando o pessoal que eu falo, que eu vejo na Twitch, que faz aquela promessa, né? Se eu perder o final, eu vou mudar meu nome, que nem o Rafael sempre fala, né? Ah, e se eu perder esse final aqui, eu vou mudar meu nome para Rafael Leitor. Ele nunca muda, porque é uma coisa que ele sabe que no fundo ele não vai fazer, né? É a mesma coisa do xadrez. Assim, passar pela cabeça deve ter passado várias vezes por torneios que você não conquista resultados que você gostaria de conquistar. Então é natural você pensar, às vezes, ficar muito na bad e falar, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui jogando xadrez, né? E aí você fica na bad às vezes, mas assim, parar literalmente eu nunca pensei. Uhum. Porque é uma coisa que me faz bem, mas está presente agora praticamente no meu dia inteiro, tá presente, né? Então é uma coisa que eu não me vejo não fazendo, né, nos próximos anos. Então acho que pela cabeça passou, assim, mas concretizar a ideia, não. Salve, Roberto Capel Molina, pai da Molina aí, muito querido. Ô Júlia, eu só tenho a agradecer a excelente entrevista que você deu aqui pro canal. Eu sei que você é ocupada e tem muitas coisas pra fazer, mas arrumou um tempo pra vir aqui no canal, então eu sou eternamente grato. Júlia, muito obrigado aí pela sua presença. E, Júlia, o convidado da noite aí escolhe a raid. Pra quem você quer mandar o raid? Ah, aí sim, deixa eu ver aqui agora. Deixa eu ver, não sei, tem tantas pessoas online. Deixa eu ver. Pode ser para JP Peixoto 29? Bora pra JP Peixoto, grande Jéssica. Ontem a gente teve uma batalha de subs que foi o Geezer e Piccoli contra Jéssica e Babi. Ontem. Foi a Caramba, primeira como foi? batalha de 4 times de sub junto. Foi a união dos times. Nossa, esse é novo, hein? Essa é nova, essa é nova. É boa para implementar. Inclusive, a gente precisa marcar uma batalha de subs. Aproveitando aí, eu já chamo pro X1 aqui ao vivo mesmo. Aí sim, hein? Aí sim. Vamos marcar uma batalha de subs. Bora. Mas, assim, eu queria agradecer bastante pelo convite, agradecer o pessoal do chat, sempre muito querido também. E agradecer o pessoal, como eu falei para vocês, né? A Twitch foi um meio que me ajudou muito, assim. No momento que eu tava bem complicado, assim, na questão da internet, né? Então a Twitch me ajudou bastante, a galera, de maneira geral, não só do meu canal, mas você vê que é uma pessoa mais unida, né? Então, agradecer o pessoal do chat, como sempre, e, de novo, agradecer a entrevista. Sempre é muito bom aí divulgar o xadrez. Muito obrigado, Júlia, pela presença. E vamos pra JP Peixoto lá, todo mundo, pessoal. Em pouco tempo aí, tá vindo a raid. Vai ter Geezer Joga Demais hoje? Não vai ter. Hoje não. Só de final de semana, pessoal. Valeu, pessoal. Tamo indo aí, pessoal. Tamo indo aí. Tchau, tchau, pessoal. É nóis. Tchau, tchau, gente.